Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família linda. Mais uma manhã, mais um momento com Deus, mais um momento onde nós vamos estar, entrando e adentrando na presença do Pai, aprendendo mais um pouquinho da sua palavra, meditando nessa palavra linda, maravilhosa, verdadeira, que nos sustenta, que nos alimenta. Seja bem-vindo cada um de vocês nessa manhã com Deus. Seja bem-vindo e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, irmã Jerusa, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo cada um de vocês nessa manhã. É mais um dia. Eu estava aqui orando, falando com Deus antes de entrar e falando com o Papai do Céu e dizendo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo seu cuidado. Muito obrigado porque o Senhor a cada manhã permite que estejamos aqui. É mais um momento, mais um momento de entrega, mais um momento que nós vamos entrar na presença do Pai, agradecendo a Ele, dando a primícia desse momento para Deus e dando o primeiro lugar, o lugar de honra. Como o rei Davi mesmo fala no Salmo 5, verso 3, ele diz: pela manhã, ó Senhor, ouvirá a minha voz, pela manhã me apressarei para ti e vigiarei. Então toda manhã o Senhor, Ele escuta a nossa voz quando oramos e nós devemos nos apressar para Ele, para os braços do Senhor e vigiar em oração, em todo momento, em súplicas, em clamor e também em agradecimento. Temos que ter um coração agradecido a Deus, porque não tem coisa melhor do que termos um coração agradecido a Deus. E nós precisamos todos os dias mesmo, agradecer a Deus por cada oportunidade, por cada minuto da nossa vida. Cada momento da nossa vida é preciosa. E nós devemos, assim, como diz os americanos, treasure, porque é um tesouro. A nossa vida é um tesouro. Então seja bem-vindo cada um de vocês nessa manhã. Nós vamos estar meditando, nós vamos estar lendo o capítulo 5, do livro da Rainha Esther. Vamos orar nesse momento e apresentar esse momento para Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, entregando ao Pai do Céu e dando a primícia desse momento a Ele, dessa manhã. Paizinho Santo, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, pelo seu amor, seu cuidado, sua misericórdia. Obrigado, Pai, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Tu és aquele que criou todas as coisas e nos formou e já nos conhecia, Senhor, antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe. O Senhor já sabia a cor do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, da nossa pele. O Senhor já sabia até mesmo o nosso nome. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado pela existência, Senhor. A nossa existência e a Tua existência em nós. Obrigado, Senhor. Eis-nos aqui, Paizinho Santo, nessa manhã, nos dobrando, Senhor, diante da Tua presença e nos apresentando, Senhor, a nossa vida, o nosso lar, a nossa casa, os nossos sonhos, os nossos anseios e até mesmo as nossas fraquezas. Pai, visita cada lar aqui representado. Visita cada vida nesse momento que está aqui comigo, fazendo esta oração. Senhor, eu não sei as necessidades delas, mas o Senhor sabe. Meu Deus, vai ao encontro de cada uma e de cada necessidade dos meus irmãos, dos meus amados amigos, dos meus familiares. Vai, Senhor. Vai na sua necessidade e vai na sua fraqueza, Senhor, transformando essa fraqueza em fortaleza para que eles se levantem, meu Deus, e faça diferente aquilo que deixou de fazer ontem e cumpra, Senhor, com os seus objetivos e, Senhor, e lute pelos seus sonhos. Meu Deus, em nome de Jesus, não deixa, meu Pai, não deixa os teus servos desistirem jamais, para que eles possam ter coragem, Senhor, que eles
tenham força e venham se fortalecer na tua força, Pai, porque o Senhor é a nossa força, é a nossa segurança, é o nosso socorro em tempo, Senhor, oportuno. Pai, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade, que palavra nenhuma saia dos meus lábios, Senhor, que tu não queira. Usa-me, Senhor, como teu vaso, Senhor. Usa-me, Senhor, conforme, Senhor, o Senhor quer me usar. Que o meu eu venha desaparecer neste momento, mas Cristo venha aparecer em mim. E desde já, Paizinho Santo, nós queremos te louvar e te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, 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 amém. Glória a Jesus, graças a Deus, sejam bem-vindos. Shalom, 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 shalom. Shalom, meus amados, shalom. Glória a Deus. Ontem nós lemos o capítulo 4, né, o qual Mardoquai, né, ou Mardoqueu, como muitos dizem, ou Mardoquai, ele entristece o seu coração, rasga suas vestes e se veste de pano de saco, joga cinza sobre o seu corpo, se humilha perante Deus, né, em lamentos, porque quando a pessoa, naquela época, né, muitos anos, muitos séculos atrás, era o costume judaico, né, quando eles estavam passando por aflições, por uma dor muito grande ou uma perca, eles rasgavam as suas vestes, se vestiam de pano de saco e jogavam cinza no seu corpo como lamentação. E a lamentação, ela vem por vários motivos. Vem a lamentação de arrependimento de algo errado que nós fizemos. Vem a lamentação da perca de algo ou de alguém, né? Então, é um momento ali de dor que ele viveu, né? Mardoquai ou Mardoqueu, ele viveu. E ali ele foi lamentar na porta do Palácio Real. E a rainha Esther, como nós vimos ontem, ela ficou sabendo, manda perguntar, né? Ele fala e ela se prepara. Ela não podia entrar na presença do rei de qualquer forma. E principalmente ela não poderia entrar na presença do rei sem ser convidada. Essa era uma lei. Essa era uma lei. E nisso nós vemos que ali, Esther, naquele momento, como uma mulher sábia, ela sabendo que ela estava arriscando a sua própria vida pelo seu povo. E de qualquer forma, ela saberia também que se ela não fosse, ela também poderia padecer. Ela também poderia morrer junto com seu povo, porque ela era judia. E naquele momento, Esther, né, ela se apresenta diante, né, de Deus. Sabe como foi que ela foi primeiro diante do Pai? Com sacrifício, com humilhação também. Sacrificando primeiro a sua carne, para ter uma intimidade e pedir a Deus sabedoria para estar ali e ir na presença do rei. Ela não poderia ir de qualquer forma, porque poderia custar a sua vida. E ela tinha consciência disso. Por isso que ela pediu para Mardoquai, ou Mardoqueu, que ele juntasse todo o povo possível na cidade de Susa, que orasse e jejuasse por 3 dias, porque ela e as mulheres ali que viviam com ela, no Palácio das Mulheres, iriam estar sem comer e sem beber nada, noite e dia, durante 3 dias consecutivos. Ela se consagrou, irmãos. Ela se separou, literalmente,
nesse momento. Nós vemos aqui que nós vamos entrar no capítulo 5, onde diz assim: E sucedeu, pois, que, ao terceiro dia, Esté se vestiu de suas vestes reais, porque aqui ela já, se consagrou, ela já jejuou. Então, no terceiro dia, ela se vestiu de vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte à porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esté, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esté com cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esté chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha? Ou qual é a sua petição? Até a metade do meu reino se te dará. E disse Esté: Se bem parecer ao rei, venha o rei e Ramã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: Fazei apressar a Ramã, que cumpra o mandato de Esté. Vindo, pois, o rei e Ramã ao banquete que Esté tinha preparado, disse o rei a Esté, no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E se te dará, e qual é o teu requerimento? E se fará ainda até a metade do meu reino. Oh, meu Deus! Então respondeu Esté e disse: Minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, concede-me a minha petição e outorga-me o meu requerimento. Venha o rei com Ramã ao banquete que lhe hei de preparar amanhã, e farei conforme o mandato do rei. Olha que sabedoria dessa mulher. Ela estava de uma forma que você vê que a rainha Esté, depois dos seus 3 dias de jejum, sem comer e sem beber nada, ela se encheu da presença de Deus de uma forma que o rei viu graça sobre a vida dela, ao ponto dele dizer: Pede-me o que tu queres, que eu te darei. Até a metade do meu reino eu te darei. Mas ela simplesmente, muito sábia, ela disse: Se for possível aos seus olhos, meu rei. Isso é a primeira petição, hein? Venha ao banquete que eu preparei nessa tarde. Venha com Ramã e traga Ramã contigo. Essa foi a primeira petição dela. A segunda petição, já no banquete, eu fico imaginando aquele banquete que ela preparou. Aquele banquete onde tinha tudo e muito mais. E eu fico imaginando também as vestes, ela estava adornada. Ela estava bem vestida para entrar na presença do rei. Lembre-se, porque aqui no primeiro versículo ela diz: E sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esté se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior do rei. Ela botou as vestes reais. Ela não foi
para a presença do rei de qualquer forma. Ela foi bem vestida, ela se preparou para estar na presença do rei. Irmãos, muitos de nós queremos nos apresentar primeiramente diante de Deus de qualquer forma. Até isso, para apresentarmos diante de Deus e termos todas as nossas petições, né? Não todas, mas as que a Deus nos convém, porque o Senhor sabe o que pode nos dar. Porque nós não podemos ter tudo. E o Senhor nos conhece mais do que tudo. Muitas das vezes nós queremos tanto e pedimos, oramos, jejuamos, nos consagramos e nada acontece. Nós não escutamos e nós não temos resposta de Deus. Talvez a gente pense, né? Muitos de nós pensamos assim. Ficamos entristecidos, até desistimos de prosseguir, de insistir, de persistir na presença do Pai, achando que Deus não ouviu a nossa oração. Muitas das vezes até duvidamos. Será que Deus existe? Será que Deus está escutando? Mas, irmãos, Deus, Ele escuta tudo. Muitos de nós não queremos passar pelo tempo de Deus. Porque tudo tem o seu tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Se Deus ainda não permitiu que algo ocorresse em sua vida, ou no seu ministério, ou no meio da tua família, da tua casa, é porque Deus está trabalhando e trabalhando muito bem. E primeiro Ele está te preparando para receber o que Ele tem. E tudo nessa vida precisa de oração, de comunhão com Deus. Às vezes você ora uma vez e acha que já está pronto. Não é bem assim. Esther, ela foi 3 dias sem comer e sem beber nada. Ontem eu estava vendo até que o irmão Júnior, ele postou, né? Ele falou que no Cáceres ele passou 7 dias sem comer e sem beber. Em jejum e oração. O testemunho desse homem é muito lindo. Então, para que Deus mova os céus e a terra, irmãos, nós precisamos descer, humilharmos diante de Deus, reconhecer também as nossas falhas e pedir ao Pai que está no céu que mude a nossa história, mude também o nosso caráter, mude também a nossa personalidade. Como eu costumo sempre dizer, a nossa personalidade, o nosso caráter, muitas das vezes, nós mesmos sabotamos as bênçãos de Deus virem sobre a nossa vida. Nós, como seres humanos, somos os nossos próprios piores inimigos. Nós somos. Meu Deus. Aqui Esther, ela se apresenta diante do rei. Primeiro, antes dela entrar na presença do rei, ela se apresentou na presença do rei sobre todos os reis, do nosso Deus amado, Pai maravilhoso.
E quando ela se apresenta aqui, o rei pegou o cetro de ouro e apontou para ela. Como nós já tínhamos visto e muitos de vocês sabem, se ela não fosse chamada à presença do rei, poderia custar a sua vida. Ali o rei disse: peça-me o que tu queres. Até a metade do meu reino te darei. A segunda pergunta do rei para ela. E lindo que ela diz assim: e então respondeu Ester e disse: minha petição e requerimento é: se achai graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, concede-me a minha petição e outorga-me o meu requerimento. Vem o rei com Ramã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Ela deixou no suspense. Amanhã eu farei conforme o mandato do rei. Eu vou deixar o rei saber a minha petição só amanhã. Aí Ester deixa o rei em suspense e deixa, né, o Ramã também. E agora nós vamos ver. Então saiu Ramã naquele dia, alegre e de bom ânimo, porém vendo Ramã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara e nem se movera diante dele. Então Ramã se encheu de furor contra Mardoqueu. Gente, lembre-se, dessa vez Ramã, ou Mardoqueu, ele não se levantou e nem se movimentou quando ele passou. Mais fúria Ramã teve de Mardoqueu. Lá no princípio, nós vemos que era ordem do rei, porque o rei tinha elegido Ramã como a segunda pessoa do seu reinado. Ele estava embaixo do rei e em cima dos príncipes. E todos deveriam se dobrar. Esse se dobrar aí não era se jogar no chão, não. Era em respeito, como nós já vimos lá no capítulo 2, né? Sobre isso. E nós vemos que isso suscitou, aliás, no capítulo 3, e isso suscitou a ira no coração de Ramã. Aí agora nós vemos que Ramã passa, né, pela porta, vê Mardoqueu, a porta do rei, e que não se levantara e nem se movera diante dele. Porque naquele momento agora, né, Mardoqueu estava no chão, jogado, vestido de pano de saco, cheios de cinza. Estava em lamentação pela sua vida, pelo seu povo e por tudo. E aí Ramã se enche de ira, porém se esfriou e veio à sua casa. Enviou e mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Agora nós vamos ver a terceira mulher. Aí, primeiro nós vemos a rainha Vaste, a rainha vaidosa, orgulhosa. Depois nós vemos a rainha Ester, a rainha sábia, uma mulher sábia, abnegada, né? Uma mulher que se dava às coisas de Deus. Uma mulher, um coração puro e que se diferenciava de
todas as outras mulheres. E acima de tudo, humilde e temente a Deus e ao princípio de todos os princípios de todo o seu povo. E aqui nós vemos Zeres, a mulher de Ramã. E contou-lhe Ramã a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos e tudo que o rei tinha engrandecido e aquele em que tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Ele estava falando da grandeza dele para os seus amigos, na frente dos seus filhos, e dizendo, olha, eu tenho tantos filhos, eu tenho essa riqueza. O rei me fez, me engrandeceu, né? Ele estava contando as vantagens ali. E disse mais a Amã, tampouco a rainha Esté a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Imagina o orgulho deste homem. Senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. E ainda tem um convite para amanhã. E eu vou estar com ela e com o rei, contando toda essa vantagem. E porém, tudo isso não me satisfaz enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 corvados de altura, e amanhã diz ao rei quem enforque nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem apareceu a Ramã e mandou fazer a forca. Misericórdia. Irmãos, nós vemos uma mulher tola, a Zeres, uma mulher sem temor a Deus, uma mulher que leva o seu esposo e a sua vida, que depois a gente vai ver o resultado, muitos já sabem. Olha o conselho dessa esposa para o seu esposo. Faça uma forca de 50 corvados de altura. E amanhã diz ao rei que enforque nela Mardoqueu. E então entre alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Ramã e mandou fazer a forca. Imagina, irmãos, lá em Provérbio 31, fala que a mulher sábia edifica sua casa, a tola a destrói. Nós vemos aqui uma mulher tola, a Zeres. Nós vemos também uma mulher vaidosa, a rainha Vaste, no princípio da leitura do livro, da história de Esté. Nós vemos uma vaidosa e nós vemos uma sábia, como Esté, e uma tola, como Zeres. Em Provérbio 31, verso 30, diz que a beleza e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A Vaste era vaidosa. A vaidade, ela leva ao orgulho, à autossuficiência, à desobediência também. Ao ponto dela não honrar o seu esposo, não querer se apresentar na frente de todo do seu esposo e de todos os príncipes e todo o povo.
dali da Babilônia, ao qual o rei queria mostrar a sua esposa. E ela perdeu por isso, por conta da vaidade. A mulher sábia, essa será louvada. O exemplo de Esther, com tanta sabedoria, ela desceu, ela orou, ela buscou antes de se apresentar, e ela precisava se apresentar na presença do rei, mesmo assim sabendo que ela poderia perecer. Mesmo assim, ela não deixou de primeiro se separar, se preparar antes de entrar na presença do rei. Ali ela jejuou por 3 dias, sem comer e sem beber. Da mesma forma, todo o povo clamando, junto com Mardoquai, pelas suas vidas. Eles estavam orando pela vida da rainha Esther, porque ela estaria se colocando numa posição que poderia custar também a sua vida diante do rei. E houve uma preparação. E ela foi honrada, irmãos. Mesmo que até então ela ainda não disse nada, mas Deus deu uma sabedoria a Esther. Eu sempre falo para as pessoas, tenham cuidado. Nunca tome decisões precipitadas nas suas vidas por conta das circunstâncias. Lembre-se, porque os momentos, muitas das vezes, nos leva a tomar decisões precipitadas. Ore antes, consagre, busque a Deus em oração. Desenvolva intimidade com o Pai. Porque muitas das vezes, nos momentos de nossas necessidades, de desespero, damos passos errôneos, buscando ajuda, não de Deus, mas ajuda do homem. Irmãos, eu digo para vocês com toda certeza, quando buscamos de Deus, nós temos a resposta. Quando nós apresentamos diante de Deus, nos humilhando na presença do Pai, hein? Não é na presença do homem, não. Porque o homem não tem nada para te oferecer. Mas é se humilhando na presença de Deus, do nosso Paizinho amado. Quando nós nos apresentamos na presença dEle e apresentamos as nossas necessidades, primeiramente nós falamos: Pai, tende misericórdia. E apresentamos diante de Deus todos os nossos problemas, a nossa casa, a nossa família, as nossas necessidades, os nossos pontos fracos. Quando fazemos isso, o Senhor, Ele nos exalta. O Senhor nos responde. Ontem já era de madrugada. Eu acordei e vi que o pastor ainda estava acordado. Vi que meu esposo estava acordado. Falei: amor, você precisa dormir. Amanhã você tem que acordar cedo, hein? Você trabalha o dia inteiro.
Aí ele, já tô indo. Ele estava resolvendo algumas coisas, né, também de trabalho. E aí ali nós oramos, e aí eu peguei meu celular, fui colocar o alarme para despertar cedo. E aí entrou uma mensagem naquela hora, e eu tinha antes de me deitar eu tinha orado, falado com Deus. Eu disse: Deus, eu preciso de uma resposta. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu disse: Pai, porque Deus, Ele fala comigo. Gente, fala. Literalmente, o Senhor fala comigo. Muitas das vezes o Senhor fala através de sonhos, o Senhor fala comigo e Ele sempre fala. Eu sempre consigo ouvir a voz dEle e não é todo mundo que consegue ouvir. Porque muitas das vezes a nossa mente está tão ocupada que a gente não consegue ver, está com tantas distrações que nós não conseguimos ouvir e ver Deus falar conosco. Eu precisava só ouvir aquela sintonia, sabe? É como eu costumo dizer, nós precisamos estar na sintonia, na frequência de Deus, para ouvirmos a voz do Pai falando. E não precisa ser muita coisa, não. É algo assim tão pequeno que quando vem, pum. E ali entrou uma mensagem para mim. Foi uma mensagem tão simples, tão simples. Uma missionária. E ela estava acordada de madrugada. Uma pessoa que eu admiro muito, não vou dizer nome nem nada. E ela passou uma mensagem pequena, não sabendo ela. Ela disse: amada pastora, eu estava acordada aqui. E o Senhor falou isso para mim. Pum, mandou. Irmãos, eu só botei a carinha assim, chorando. Porque eu sabia que era Deus. Eu disse: Pai, eu quero um sinal. Porque Deus já vem falando comigo durante esse período. Gente, nós estamos lendo o livro de Apocalipse. Nós estamos no capítulo 13 hoje. De segunda a sexta, nós estamos lendo a Bíblia. Nós estamos terminando todo o Novo Testamento. Daqui a pouco nós vamos começar. E tem crescido o nosso grupo. Eu comecei há anos atrás esse grupo de leitura. Quem quiser pode participar. E tem sido pesado desde quando nós entramos no livro de Apocalipse, porque é um livro de revelações para o tempo do fim, para este tempo, onde a igreja precisa conhecer e a igreja precisa se preparar. E o livro de Esther. E o Senhor tem falado. É para este tempo. É para este tempo, para esse momento, que o Senhor está permitindo que tudo isso esteja acontecendo, para que a mão poderosa dele e o nome dele seja engrandecido dentro da tua casa, mulher, dentro da tua casa, homem, na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida dos teus netos, na vida do teu esposo, na vida da tua esposa, no teu ministério, porque Deus está trabalhando. E para que o Senhor ele opere em nós, nós precisamos estarmos prontos. Se não existir preparação,
Como é que nós vamos receber aquilo que Deus tem para nós? Irmãos, nós não podemos receber se nós não estamos prontos para receber. Até mesmo para receber o seu esposo, viu? Você precisa estar pronta. Ei, homem, até mesmo para receber a sua esposa, você precisa estar pronta. Mulher, até mesmo para você receber aquilo que você tem clamado tanto, chorado tanto, você precisa estar pronta. Porque existe um preço a pagar. E muitos de nós não queremos pagar, nós queremos receber. E aqui nós vemos um exemplo de uma mulher temente a Deus. Primeiro, órfão, foi criado pelo primo, o sobrinho do pai dela. Imagina uma criança órfã, ela vê as outras crianças ter seus pais, suas mães, né? E ela não tem. Muitas das vezes são rejeitadas, porque eu vou lhe dizer, irmãos, eu fiquei sem minha mãe com 13 anos de idade. E eu sofri rejeição nessa idade. Mesmo que eu tivesse a minha avó que me criou. Eu cheguei a ouvir de coleguinhas minhas de dizer assim, minha mãe disse que não é pra eu brincar com você. Eu com 13 anos, e eu era uma menina. Porque as meninas de 13 anos hoje estão fazendo filho. E eu não, eu brincava de boneca. Eu brinquei de boneca até os 16 anos. Eu brinquei de casinha, de empinar pipa, de bola de gude. Eu brinquei com essas coisas até os meus 16, 17 anos. Eu tenho uma boneca guardada até hoje, da minha infância. Uma boneca que minha mãe me deu. Irmãos, uma criança chegar, eu era órfã de mãe. E praticamente de pai, né? Porque a que era a mulher atual do meu pai disse para o meu pai, ou eu ou eles dentro de casa. Meu pai tirou eu e meu irmão de dentro de casa e nós tivemos que morar na casa da minha avó. Rejeição, eu sei o que é isso. Imagina Esther, órfã de pai e mãe, criada pelo primo, o sobrinho do seu pai. O que essa criança não deve ter passado? Mas eu tenho certeza que o seu primo a criou e a educou, como da mesma forma a minha avó me criou e me educou. De uma forma toda especial, porque eu agradeço a Deus pelo exemplo que eu tive da minha avó, que me criou até os 18. Ela completou aquilo que minha mãe já tinha me ensinado, porque até os 13 anos, antes da minha mãe morrer, minha mãe me preparou para ser uma mulher. Ela me ensinou muitas coisas. E depois minha avó me preparou para o restante da vida. Mas eu fui rejeitada. De coleguinhas dizer, não posso brincar com você, porque minha mãe disse que filha sem mãe vai dar pra puta. Olha que uma criança de 13 anos escuta. Eu nunca vou me esquecer. Saí chorando, agarrei na barra da saia da minha avó chorando. E minha avó falou assim, o que foi, minha filha? Eu disse, fulano de tal disse isso, isso, isso. E ali naquele momento, me abraçou. Minha avó era uma mulher assim, meio durona, sabe? Ela demonstrava o amor dela e o carinho de formas diferentes. Ela me abençoou naquele momento. Ela disse, não. Um dia todos eles vão ver quem você vai ser. Essa mulher que disse isso para as filhas dela não brincarem comigo. Uma vez eu estava no Brasil, eu fui convidada para pregar numa igreja. E essa mulher estava presente. Depois de muitos anos,
ela me viu pregar, honrada, casada, sendo pastora, né? Acima de tudo, não, eu digo assim, serva, sendo serva de Deus. E ela veio me abraçar, e eu abracei ela, e ela chorou. Irmãos, Deus faz coisa na nossa vida que nos surpreende. Mas tudo isso, Esté sofreu. E ela, nem pelo fato de ser órfã, ela não deu para o que não presta. Ela se tornou rainha de um maior império naquela época da história, que foi o Império Persa e Medas. Deus colocou num lugar de honra. E Esther, ela era sábia. Nós vemos Vaste, vaidosa, orgulhosa, desobediente, porque ela não obedeceu a um pedido do seu esposo. Ela desonrou o seu esposo. Esther, humilde, né? E acima de tudo, temente a Deus. Porque uma pessoa que ela sabia que ela não confiava na beleza dela. Ela não confiava. Porque se ela confiasse na beleza dela, ela iria se enfeitar e ir correndo para se apressar e se apresentar na presença do rei. Não. Ela não confiava na sua beleza. Ela confiava em Deus. Por isso que durante 3 dias ela não comeu e não bebeu. Não somente ela, como todas as suas mulheres que a ajudavam. E ela pediu para Mardoqueu, o seu primo, que juntasse todos os homens e fizesse o mesmo, jejuando por 3 dias e orando pela vida dela, porque ela sabia que ela não poderia se apresentar de qualquer forma diante do rei. Uma mulher sábia, uma mulher humilde, que não estava confiando nas suas próprias forças ou na sua própria beleza, mas estava confiando em Deus. Agora nós vemos aqui uma mulher tola, Azeres, a esposa de Ramã. Porque é o conselho que ela dá. Ramã se enche todo, o rei, né? Ele teve a oportunidade de estar e sentar na mesa com o rei, com a rainha, se sentiu todo orgulhoso. E depois a rainha ainda pede outro banquete e exige, né? E pede. Não, eu quero a presença de Ramã amanhã também, meu rei. Essa é minha petição. E amanhã eu te deixo saber o que eu quero te pedir. Eu fico imaginando como estava o rei, né? Dizendo assim, uau, que mulher, né? Tá bom, minha amada. Todo assim, e imagina o orgulho de Ramã. Uau, eu sou tal. O rei me coloca numa posição elevada. Agora a rainha me convida para um banquete. Sou eu. Aí chega em casa, faz aquela festa, manda convidar todos os seus amigos, começa a falar sobre toda a sua riqueza. E ao mesmo tempo ele menciona, porque quando ele sai dali, ele então saiu Ramã naquele dia alegre, de bom ânimo, porém vendo Ramã a Mardoqueu à porta do rei,
e que não se levantara e nem se movera diante dele. Então Ramã se encheu de furor contra Mardoqueu. Agora Ramã tá com ódio no coração contra Mardoqueu, porque ele sempre teve, né? Aí nós vemos que ele chega, começa a falar, né, de tudo, falando da rainha Esté, que ninguém fez vir com o rei a um banquete que tinha, que ele foi preparado só para o rei, para ele se achando tal. Aí depois ele menciona que ele estava insatisfeito porque ele viu o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. E aí ele menciona isso. Aí então disse Zeres, a sua esposa, e todos os seus amigos, faça uma forca de 50 corvados de altura amanhã e diz ao rei que enforque nela Mardoqueu. Olha o conselho que aquela esposa dá ao seu esposo. É uma mulher tola. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola a destrói. Eu vou ler aqui para vocês, glória a Deus, um versículo que eu amo. Nós vemos as qualidades de uma mulher. A mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. E como navio mercante de longe traz o seu pão, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire, planta uma vinha com fruto de suas mãos, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Então quer dizer que não falta jamais provisão. É uma boa administradora, a mulher sábia. Já no final ele disse, enganosa é. Depois vocês leem Provérbio 31, eu amo. Enganosa é a graça, a formosura, a vaidade e a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai do fruto das suas mãos e louva nas portas das obras. Essa será louvada. E nós vemos que a tola, ela destrói. E aqui nós vemos o exemplo. E nós vamos ver amanhã no capítulo 6. Porque, finalizando aqui, nós vemos o conselho malicioso de Zeres para Ramã. E nós vemos que o rei achou graça sobre a vida da rainha Esté. Por quê? Porque ela se preparou. Ela buscou primeiramente de Deus. E ela foi na força do Senhor, não nas suas próprias forças, não confiando na sua beleza. Ela foi confiando em Deus. Amado Deus eterno Pai, obrigado, Paizinho Santo, por esse momento tão especial. Obrigado pela Tua palavra, que ela é genuína, ela é verdadeira. Ela nos ensina, nos corrige, nos ajuda a crescermos e reconhecermos e vermos os nossos próprios erros. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento tão especial.
Visita cada vida, cada lar, cada família aqui representada. Senhor, vai ao encontro destas vidas. Vai ao encontro das necessidades, das fraquezas de cada um de nós. Trabalha, Senhor, em nós. Molda-nos, Senhor, os nossos corações. Molda-nos, Senhor, a nossa vida. Senhor, se existe algo em nós que não te agrada, arranca, Pai. Arranca de dentro de nós. Tira, Senhor, tudo, Senhor, que não provém de Ti, do nosso meio. Senhor, quantas das vezes quando está sendo tirado, dói tanto. Mas, meu Pai, eu creio. Eu creio, Senhor, que vai existir o peso da Tua glória depois, ao qual nós vamos desfrutar, Senhor, de todos os Teus benefícios, Pai, que são maravilhosos. Só o fato de termos em nossas vidas a Tua presença. Meu Deus, abraça a minha irmã, abraça o meu irmão, abraça cada um dos meus amigos, abraça a nossa família, a família de Deus na face da terra. Prepara-nos, Senhor, como noivas, porque nós somos a Tua noiva. Nos ajuda, Senhor, a estarmos adornados, Senhor, e preparados para a Tua vinda. Pai, como Esté se preparou para entrar na presença do Rei, Senhor, nós queremos preparar-nos para entrar em Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, sermos prudentes, sermos sábios, Senhor. Senhor, como aquelas 10 virgens, 5 imprudentes e 5 sábias, nós queremos ser as sábias. Senhor, nós queremos ser as prudentes, que, Senhor, na Tua vinda, sabendo que Tu estava voltando, estava chegando, Senhor, elas estavam prontas com suas vestes adornadas e as suas lamparinas cheias do Teu azeite. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor, e nos ajuda a firmar os nossos passos em Teu caminho. Pai, traz salvação no meio da nossa casa, da nossa família. Traz cura e nos dá sabedoria, Senhor, para administrarmos tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Ó, Paizinho Santo, cuida-nos, Senhor, e nos esconda em Teu esconderijo. E desde já, nós queremos Te louvar e Te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, 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 amém. Graças a Deus, aleluia. Shalom, shalom, Adonai, Baruch Rabá, Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Bendita seja a tua casa, seja a vida dos teus filhos, do teu esposo, da tua esposa, seja a vida dos teus colegas de trabalho, dos teus vizinhos, de toda a tua família. Bendito seja o teu andar no dia de hoje, na presença do Pai. Em nome de Jesus, saiba que o Senhor está trabalhando e Jesus te ama. Irmãos, eu nunca fiz isso antes, mas eu estou sentindo no coração de fazer algo aqui agora. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida por completo ao Senhor Jesus. Porque tem uma vida que o Senhor, eu estou orando e eu estou sentindo alguém como estivesse lutando e que precisa renovar uma aliança que foi quebrada. Jesus te ama. Eu não sei quem é você, mas se você quiser, ou entregar a sua vida por completo, renovar a sua aliança com Deus, me procure depois, que eu quero orar com você. Porque Deus tem algo. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a sua história. Amém? Amém? Um dia de bênção, um dia de paz. Não vamos esquecer
Amanhã nós vamos estar no capítulo 6. Nós vamos já ver a segunda parte, né, do capítulo 6. Gente, cada dia mais vai melhorar mais e mais ainda, né? Porque Deus ainda vai falar muito conosco durante todo esse livro de Esther. Nós vemos aqui hoje muitas coisas que aprendemos, né? Tenho certeza disso e que o Senhor falou muito conosco. E não se esquecendo, de segunda a sexta nós estamos lendo toda a Bíblia. Quem quiser ler a Bíblia conosco, venha ler. Nós estamos no 13º hoje, né? 13º livro de Apocalipse, ou é 12º, não me lembro muito bem, né? Mas venha ler a Bíblia conosco, venha aprender. Nós vamos estar terminando no dia, em alguns dias, né? Semana que vem nós estamos terminando, em nome de Jesus, o livro de Apocalipse, e já vamos entrar no livro de Gênesis. Vamos começar novamente do começo, né? E quem quiser, o 13º, muito obrigado, é o 13º, né? O capítulo 13 de Apocalipse, né? Do livro de Revelações. E venha ler conosco, tem sido uma bênção, nós temos crescido, nós temos aprendido muito. É um livro bem forte, bem profundo, que tem aberto muito a nossa visão espiritual e nos faz ver tudo que está acontecendo ao nosso redor. Tem tudo a ver com, né, o que a palavra já escrita há milhares de anos atrás, deixada, né, para nós, para nos preparar para a vinda do Senhor. Então, venha ler conosco, nos procure, né? Tem um link da página da igreja, também siga a página da igreja. Nós temos o Despertai, todos os dias, a partir de meio-dia do Brasil. Nós temos Despertai, uma palavra pequena, curta, mas que nos ajuda, que nos edifica e tem falo muito conosco, tem sido uma bênção. Despertar, vai fazer 2 anos, né, que também foi algo que Deus colocou ao meu coração para estar fazendo o Despertar, e tem sido uma bênção. Nós temos pessoas ali, uma pessoa diferente todos os dias, que tem trazido uma palavra diretamente do trono de Deus para o nosso coração, a palavra de Deus, e que está dentro da Bíblia, né? Não é qualquer palavra, mas assim, nós estamos aprendendo. Vem, assista, compartilhe, né? Se Deus falou com você, eu tenho certeza que Deus tem falo com você. Me procure, você que quer renovar a sua aliança com Deus ou quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Me procure. Eu não estou vendo o que vocês estão escrevendo. Eu sei que vocês estão aí. Então é difícil eu ver todo mundo falando comigo, né? Porque passa muito rápido. E se eu for falar, né? Eu vou parar aqui, vai demorar um tempão. Mas fala comigo em nome de Jesus. Me procure no privado e eu vou estar orando por você. Gente, a Tati, beijinho, Tati, tá aí presente, a esposa do Arthur. Gente, o Arthur, ontem eu tive conversando com a Tati, estava procurando sobre o Arthur, quem sabe, quem me acompanha, né? Nós estávamos orando por o irmão Arthur, ele fez uma cirurgia igual a minha, né? De aneurisma, ele teve primeiro a aneurisma, estourou na cabeça, eles consertaram o colo, depois ele fez um exame, descobriu que teria que fazer com clipe, então ele passou por 2 cirurgias, como eu passei também por 2 cirurgias, e o Senhor, para honra e glória do Senhor Jesus, ele tá em pé, sabe, lutando. A esposa dele já estava falando, já tá até brigando, pastora, já tá até dirigindo. Eu falei, meu Deus, dirigindo. Gente, não tem nem um mês que ele fez a cirurgia. Eu passei, o médico me proibiu. Eu não poderia dirigir por mais de um mês. Eu só vim dirigir depois de um mês ou mais. Eu nem me recordo mais. Eu só sei que eu não pude dirigir por muito tempo, né? E ele já tá dirigindo, já tá indo ver os trabalhos dele, né? E tudo, porque ele tem uma companhia e tá ali. Eu disse, meu Deus, glória a Deus. O Senhor respondeu as nossas orações, né? Glória a Deus, e a oração de todos os santos, porque muita gente orou pelo Arthur, e para honra e glória do Senhor Jesus, ele está em pé já, né? Trabalhando,
e a sua esposa também. Glória a Deus, sua filhinha. Que Deus abençoe a vida deles. E vocês, irmãos, continue firme, forte, não desista, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor, Ele nos responde. O Senhor cuida de nós. E como cuida? Como cuida? Jesus te ama. Vocês têm um valor insondável, incomparável, né? Eu acho lindo, voltando aqui para o livro de Esté, o nome dela original, Hadassa, né? Que é o nome de uma murta, é um arbustre do deserto que sempre está verde e é persistente. Faz chuva, chuva não, que é difícil, né? Cair chuva no deserto, mas quando cai, cai mesmo, né? Para destruir. Mas faz um sol castigante e um frio à noite também castigante, porque o deserto, ele é dessa forma. O deserto durante o dia chega, bom, eu não sei quantos, mas olha, chega a 80 graus, eu não sei, ou é 70 ou 60 graus, é muito quente o deserto, é muito quente. Aqui nos Estados Unidos a gente fala 70 Fahrenheit, chega a 100, cento e tantos Fahrenheit, é muito quente. Eu já tive no deserto, né? Eu cruzei o deserto da Namíbia, né? Um país na África, ali do lado da África do Sul, e é quente. Gente, o deserto é quente. E o deserto da Namíbia é onde tem as dunas mais altas do mundo. Isso foi muitos anos atrás, em 1999. Eu estava na África, né, na África do Sul. Eu amo a África, amo os países africanos. E eu oro pela África, eu oro pelo nosso povo, né? Que eu digo assim, é nosso povo, né? Eu amo. Eu amo todos os países e eu oro por todos os países, né? Tenho orado pela Angola, tenho orado por Moçambique, eu tenho orado, né, pela África do Sul, eu tenho orado pela Namíbia, eu tenho orado por todos os países ali na África, eu tenho orado pela Etiópia, eu tenho orado por todos os países, principalmente ali na África. Gente, tem países que tem bem fechado mesmo, onde os muçulmanos radicais tomaram de conta, destruindo, matando, né? Tenho orado pela Índia, eu amo a Índia. Meu Deus, que o Senhor abençoe aquele país, sabe? Que traga salvação para aquele país, o Paquistão. Eu tenho orado por todas as nações, Jesus está voltando. Eu tenho orado pelo nosso Brasil, de norte a sul, o nosso país maravilhoso. Eu tenho orado pela Europa, né? Pelo Japão, gente, Japão. Eu tenho orado pela China, pelo Japão. Eu tenho orado por Israel, principalmente por Israel, para que haja paz em Israel e para que seja cumprido toda a profecia. E está se cumprindo, irmãos, e o Senhor está com pressa. Amém? Olha, um beijo no coração de vocês. Shalom. Quem quiser estar conosco hoje à noite, só procurar. O link está aí. Fala que você quer ler a Bíblia conosco. Hoje nós estamos lendo no livro de Apocalipse, capítulo 13. Vai ser uma bênção. Quem não quiser já pegar o final, né? Porque a gente já está no final da Bíblia. Quem quiser começar do começo, pode vir. Amém? Olha, o povo de Portugal aí, ó. Um beijinho para vocês, gente. Para cada uma de vocês aí de Portugal. Amo vocês. Todos vocês, eu oro por Portugal. Eu tenho um amor muito grande, eu sinto saudade. Foi muito bom ter passado um mês em Portugal fazendo a obra, né, em 2018. Foi uma bênção. Tenho boas lembranças do povo português, né, e do nosso povo ali também em Portugal. E todas as igrejas ali em Portugal. Um abraço muito grande. Amo vocês, viu? Ó. E o Brasil nem se fala. Meus amores, eu amo. Gente, a paz, shalom, fica com Deus e até amanhã no mesmo horário, né? Daí do Brasil 9h30, entre 9h30 e 9h40, mais tardar por aí. E aqui nos Estados Unidos é 8h30 da manhã, 8h30, 8h40, eu estou entrando. E também, como se diz, o povo de Portugal, né? São 5 horas de diferença. Continue. Gente, nós temos
também uma irmã de Luanda, na Angola, que está sempre presente conosco. Um beijo, amada, que Deus te abençoe. Ela tem participado conosco. Nós temos pessoas da Itália, não posso esquecer, minhas amadas da Itália, que eu amo muito. Nós temos as nossas irmãs da Itália, nossas irmãs da Luanda, nossa irmã, né, de Portugal, do Japão, nós temos do Brasil, nós temos da Espanha, né? Olha aí. Daqui um dia nós vamos ter mais pessoas aí onde estiver espalhado. Em nome de Jesus vai estar lendo aqui a Bíblia conosco e participando junto conosco. Amém? Em nome de Jesus, um dia de bênção e um dia de vitória. E que o Senhor possa nos esconder em seu esconderijo, né? Não somente hoje, mas eternamente. Em nome de Jesus. E a paz do Senhor. Shalom. Um bom dia. Paz.